Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Petrofree, o aplicativo sobre conhecimento na indústria de petróleo e gás natural. Neste segundo vídeo, desenvolvido exclusivamente para o aplicativo, vamos conhecer as atividades e os profissionais que trabalham na exploração e desenvolvimento da produção, e também apresentar alguns conceitos básicos que auxiliarão no entendimento dos itens do módulo de áreas técnicas do aplicativo. Como foi informado no vídeo anterior, as atividades na indústria do petróleo ocorrem desde a descoberta de uma jazida, na fase de exploração, até a entrada em operação, na fase de desenvolvimento. As atividades para a descoberta de um campo de petróleo começam com as atividades exploratórias. Quando a descoberta é bem-sucedida e comprovadamente rentável, ou seja, quando é economicamente viável, são iniciadas as atividades de desenvolvimento da produção. De acordo com o livro Fundamentos de Engenharia de Petróleo, da editora Interciência, organizado por José Eduardo Thomas e outros queridos professores, que recomendo a leitura, temos as seguintes atividades, desde a descoberta até a entrada de uma jazida em produção. Iniciamos com a pesquisa e estudos que levam à descoberta de uma nova jazida. Em seguida, a perfuração de um poço de petróleo, a avaliação das rochas perfuradas, a estimativa da potencialidade econômica da atual descoberta, a completação de um poço, ou seja, instalação de equipamentos necessários para colocar um poço em produção, estudos da jazida e projetos para a drenagem do petróleo com a maior produtividade e menor custos, técnicas de elevação do petróleo do subsolo até a superfície e o tratamento e condicionamento do petróleo produzido para transferência para a refinaria, tratamento dos efluentes e controle do meio ambiente. As etapas descritas no livro resumem os conhecimentos que serão vistos de forma mais detalhada ao longo dos itens do módulo de áreas técnicas do aplicativo Petrofree. Na exploração, iniciamos estudos de geofísica, geologia e de engenharia de reservatórios. Estes estudos possibilitam a identificação de áreas com maior probabilidade de ocorrência de hidrocarbonetos. Como exemplo, efetuamos levantamentos sísmicos, como o que é mostrado no vídeo, além de outras avaliações envolvendo as áreas citadas. Nesta etapa, é fundamental o trabalho desenvolvido pelos profissionais que atuam nas áreas de geofísica e geologia principalmente. De acordo com o livro Fundamentos de Engenharia de Petróleo, a descoberta de uma jazida de petróleo em uma nova área é uma tarefa que envolve um longo e dispendioso estudo e análise dos dados geofísicos e geológicos das bacias sedimentares. Somente após exaustivo prognóstico do comportamento das diversas camadas do subsolo, os geólogos e os geofísicos decidem propor a perfuração de um poço, que é a etapa que mais investimentos exige em todo o processo de prospecção. Sobre a definição de bacia sedimentar, de acordo com a lei do petróleo, bacia sedimentar é a depressão da crosta terrestre onde se acumulam rochas sedimentares, que podem ser portadoras de petróleo ou gás, associados ou não. O termo gás associado representa o gás que é produzido junto com o petróleo. O gás não associado é o que é decorrente da produção de reservatórios específicos de gás. Verificamos pela lei do petróleo que a definição de bacia sedimentar está associada à rocha sedimentar. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, cuja referência está descrita no vídeo, rochas sedimentares são rochas que se formam na superfície da crosta terrestre, sob temperaturas e pressões relativamente baixas, pela desagregação de rochas pré-existentes, seguida de transporte e de deposição dos detritos, ou, menos comumente, por acumulação química. Ainda de acordo com o CPRM, as rochas sedimentares possuem porosidade e permeabilidade, uma marcante estratificação e baixa resistência mecânica. Porosidade e permeabilidade são termos muito importantes, condições essenciais para o acúmulo de petróleo nas rochas sedimentares. No livro Fundamentos de Engenharia de Petróleo, o petróleo,
após ser gerado e ter migrado, é eventualmente acumulado em uma rocha que é chamada de reservatório. Esta rocha pode ter qualquer origem e natureza, mas para se constituir em um reservatório, deve apresentar espaços vazios no seu interior, porosidade, e que estes vazios estejam interconectados, conferindo-lhe a característica de permeabilidade. Desse modo, podem-se constituir rochas reservatórios, os arenitos e calcarenitos, e todas as rochas sedimentares dotadas de porosidade intergranular, entre grãos, que sejam permeáveis. Algumas rochas, como folheiros e alguns carbonatos, normalmente porosos, porém impermeáveis, podem vir a se construir reservatórios, quando se apresentam naturalmente fraturados. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, como exemplos de rochas sedimentares muito conhecidas no Brasil, temos as que formam os morros de Vila Velha, a Chapada Diamantina, a Gruta de Maquiné. No exterior, é muito conhecido o Grand Canyon. Agora que conhecemos alguns conceitos e características relevantes das rochas reservatório, vamos retornar para a importância das atividades de geofísica e geologia na exploração de petróleo. Novamente, de acordo com o livro Fundamentos de Engenharia de Petróleo, a identificação de uma área favorável à acumulação de petróleo é realizada através de métodos geológicos e geofísicos, que, atuando em conjunto, conseguem identificar o local mais propício para a perfuração. Todo o programa desenvolvido durante a fase de prospecção fornece uma quantidade muito grande de informações técnicas, com um investimento relativamente pequeno, quando comparado ao custo da perfuração de um único poço exploratório. A geofísica é o estudo da Terra usando medidas de suas propriedades físicas. Os geofísicos adquirem, processam e interpretam dados coletados por instrumentos especiais, com o objetivo de obter informações sobre a estrutura e composição das rochas em subsuperfície. Os dados sísmicos são de extrema importância na avaliação de reservatório e servirão de base para as atividades posteriores. A primeira etapa de um programa exploratório é a realização de um estudo geológico, com o propósito de reconstituir as condições de formação da acumulação de hidrocarbonetos de uma determinada região. Para esse fim, o geólogo elabora mapas de geologia de superfície, com o apoio da aerofotogrametria e fotogeologia. Infere a geologia de superfície a partir dos mapas de superfície e dados de poços, como também analisa informações de caráter paleontológico e geoquímico. A geologia correlaciona os eventos geológicos com os dados geofísicos e demais informações, que servirão de insumo para a avaliação das oportunidades exploratórias e também na fase de desenvolvimento para a elaboração do modelo geológico e do modelo de reservatório, conhecido também como modelo de fluxo. As características físicas da rocha e sua formação ao longo de milhões de anos são apenas uma das atividades do profissional de geologia, que muitas vezes identifica reservatórios análogos em outras regiões, para descrever as condições de formação e características do reservatório que está sendo avaliado. Após essas atividades, temos a probabilidade de encontrarmos petróleo, mas a certeza só vem de fato após a perfuração. Devemos lembrar que o processo de formação do petróleo depende de uma série de eventos em sequência. Os sedimentos marinhos depositados há milhões de anos, em um ambiente pobre em oxigênio, a altas temperaturas e pressões, vai formando petróleo, que não pode migrar até a superfície, devendo ser bloqueado por uma rocha capeadora ou trapa, que é uma rocha que vai impedir o movimento do petróleo e possibilitar a sua acumulação. Como já foi informado, esta acumulação tem que ser suficiente para cobrir todos os gastos e gerar lucro, ou seja, tem que ser economicamente viável. Neste vídeo, podemos observar as principais atividades, desde a descoberta de um reservatório até a sua produção. No próximo vídeo, vamos recapitular as principais atividades exploratórias e completarmos com as atividades necessárias para o desenvolvimento da produção. Se gostou, indique este vídeo e o aplicativo para os amigos.
Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal do YouTube. Isso ajuda muito, sendo um direcionamento e um incentivo para a criação de mais vídeos como este. Um grande abraço do Petrofree. Obrigado pela sua atenção.